Olá, meu nome é Luzineide Tavares, eu sou nutricionista e coach de emagrecimento definitivo. Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre 3 perguntas que costumam me fazer. Primeira pergunta, você está em dieta? Segunda pergunta, você aplica o que você fala na sua vida? E terceira, você é radical? Então, antes de responder essas 3 perguntas, eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha história. Então, na verdade, a minha primeira formação foi em administração de empresas. E eu venho de um outro ramo, né? Trabalhei por muitos anos numa instituição financeira, uma grande instituição financeira aqui no Brasil. Então, eu venho de outra área. E, na verdade, eu estava muito satisfeita com o que eu fazia, gostava do meu trabalho, mas por questões pessoais eu resolvi, eu gostava muito, né, de estudar sobre alimentos, sobre nutrição, já lia livros, artigos, pesquisava na internet sobre o assunto, então me interessei muito sobre isso. E como eu estava acima do peso, o meu marido também, eu achei interessante. E nessa época eu já praticava atividade física, só que eu estava ao redor de pessoas que tinham outros hábitos alimentares e eu praticava também esses hábitos alimentares que não eram adequados. Então eu comia o que dá vontade de comer e aí eu percebia que eu fazia atividade física e não emagrecia. Eu estava acima do peso, ia para a academia e não emagrecia, porque eu não tinha hábitos adequados. Então eu resolvi, né, estudar mesmo para aplicar no meu dia a dia. Isso começou como um hobby, só que eu acabei realmente entrando nesse mundo da nutrição, me apaixonei realmente pela área, gostei muito, então eu resolvi sair do meu emprego anterior e realmente atuar na nutrição. Então hoje eu posso dizer que eu trabalho com o que eu tenho prazer, porque o que era para mim um hobby hoje virou uma profissão, né? Na época eu comecei a aplicar o que eu estudava, o que eu pesquisava, então as minhas horas de estudo, de pesquisa, eu praticava em mim mesmo, né? Eu praticava e fazia o teste mesmo e com isso o meu marido conseguiu emagrecer 16 quilos e eu emagreci 14 quilos, então nós dois juntos conseguimos emagrecer 30 quilos somente eu aplicando o que eu estava aprendendo. Né? Então aqui eu vou responder então essas perguntas que me fazem. Certo dia, né, um colega, né, me perguntou assim, falou assim, Neide, você aplica na sua vida o que você fala, o que você fala para os seus clientes? Porque esses dias eu fui fazer um trabalho na casa de uma nutricionista, porque ele é um profissional liberal, ele faz algum trabalho de manutenção, né? Então ele foi fazer o trabalho na casa de uma pessoa e falou assim, eu fiz trabalho na casa de uma nutricionista, enfim, e perguntei, você aplica o que você fala, tal? Ela falou assim, mais ou menos, tal. Então aí eu vou te responder, eu aplico, porque assim, como eu sou nutricionista, como eu estudo essa área, eu sei que eu tenho que ser exemplo. E o que eu estudo, eu tenho que colocar em prática primeiro em mim, para depois poder colocar na minha prática clínica, em consultório, junto com os meus clientes, meus pacientes. Então, sim, eu vivo o que eu falo, porque eu sei que eu tenho que ser exemplo disso. Tá? Outra pergunta que costumam me fazer, normalmente, você faz dieta? Antigamente eu até achava, você fala, sim, eu faço dieta de tudo sempre, né? Mas na verdade, assim, hoje, de acordo com os meus conceitos, eu não acredito, assim, realmente num dieta, que é uma coisa que você vai fazer por um período de tempo e logo você vai parar de fazer. O que eu acredito é o quê? No estilo de vida. Então hoje eu tenho um estilo de vida, um hábito alimentar diferenciado. Então o que eu como no meu dia a dia é de acordo com os meus objetivos. Então, na prática clínica, o que às vezes, dependendo de algum cliente que parou, estagnou o peso, chegou naquele momento daquele platô, eventualmente o que a gente tem que aplicar? Algumas estratégias nutricionais, mas não vou te dizer que são dietas, são estratégias, exemplos fitoquímicos, suplementação nutricional, vitaminas, para que a pessoa consiga atingir aquele objetivo. Mas o que é importante é um hábito de vida de uma alimentação equilibrada. Outra pergunta que costuma me fazer é, você é radical? Então aí eu vou te perguntar, eu te respondo essa pergunta com outra pergunta.
Me responda, o que é ser radical? Uma pessoa que todo dia, como muitas que eu conheço, come pão com margarina, café com leite e açúcar, arroz, feijão, bife, batata frita com refrigerante todos os dias. Será que não é isso que é ser radical? Será que não é isso que é ser radical? Porque como que é a minha alimentação? A minha alimentação é variada, ela é equilibrada, é uma alimentação natural. Então eu consigo variar bem os meus alimentos. Então essa alimentação que eu falo, que eu vivo, não é uma alimentação radical, é uma alimentação equilibrada. Então isso depende muito mesmo do conceito que a gente tem do que é uma alimentação natural. Porque o que as pessoas vivem hoje em dia não é uma alimentação natural. E de acordo com isso, você tem que analisar o que você tem feito no seu dia a dia. Como que está a sua alimentação, como estão os seus hábitos de vida, o que você pode melhorar, o que você pode mudar e aplicar isso no seu dia a dia, porque isso é uma diferença que você vai fazer com alimentação, atividade física e uma mudança de mente, para você entender o que realmente é importante para você se alimentar de acordo com os seus objetivos. Aprenda que o seu prazer não está na comida. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos e te aguardo nos próximos vídeos. Obrigada!